Universo Diverso, com Luciana Neri. Conversando com a psicóloga clínica Cecília de Barros Cairo, que ontem já explicou aqui pra gente a diferença nesses termos aí, o que são os sentimentos, o que são as emoções. E hoje, Cecília, eu queria que você falasse um pouquinho de como lidar com essas diferentes emoções que nos assolam neste momento. Bom, as emoções elas falam, né? A gente precisa prestar atenção nisso. Porque a gente tem aí, em paralelo à pandemia do coronavírus, uma espécie de pandemia emocional. Os sintomas de uma sobrecarga emocional, eles estão muito evidentes. Tudo fica superativado. São reações completamente desproporcionais a situações muito comuns. Então, esquecer uma chave gera uma sensação muito difícil. Um olhar ali que você tem com a pessoa com a qual você convive todo dia, a maneira como ela segue ali, gesticula para você, coloca uma emoção que seria uma emoção tranquila, mas a flor da pele, não é? Então a gente fica vivendo assim uma espécie de 880 e começam a aparecer situações de irritação, situações de agressividade, de impaciência e também o contrário, né? O polo contrário, como eu citei ali há pouco, uma espécie de tristeza, de angústia, de apatia, de frustração e de vazio. É preciso estar muito atento a tudo isso, porque esse é um lugar que merece muito cuidado, muito mesmo. Existe também aquele comportamento negacionista, né? Aquela pessoa que diz que não tá nem aí, que vai pra rua, não usa máscara e tenta levar uma vida normal de qualquer jeito. Sobre esse comportamento negacionista, e entendendo que a negação ela pode ser, sim, um componente que está associado a esse campo afetivo do qual a gente falava, né, há pouco, a gente tem que entender que é preciso, sim, buscar um equilíbrio das emoções, porque elas não podem ser evitadas, mas elas podem ser gerenciadas. A maneira como a gente se coloca em meio a tudo isso que está acontecendo é muito importante para fazer com que a gente ou se torne muito afirmativo diante dessa condição, que certamente não é fácil para ninguém, ou que a gente se coloque acovardado. E nesse sentido do acovardamento, o comportamento negacionista é uma face. As pessoas negam a doença por medo dela. O que a gente entende é que tem muitas formas de negacionismo, claro. Uma delas relacionada à nossa subjetividade, a maneira como nós existimos no mundo, é a nossa lida com a morte. Tem muita coisa que o coronavírus nos traz, seja a maneira de contágio, que é fácil, seja pela grande quantidade de pessoas que vêm a óbito, na situação do Brasil, onde essa atitude faz com que tudo isso tome proporções muito grandes, e que é a maneira que a gente tem evitativa, não é? Ninguém quer morrer. E isso está muito relacionado ao processo de evitar a doença para evitar a morte, e como se fosse uma espécie de comportamento reativo, a gente lida com ela de frente com medo de que tudo isso aconteça. A gente tem comportamentos dessa ordem que procede desse modo reativo, parece um pouco paradoxal, mas é mais ou menos o tiro que sai pela culatra.